Deus. Te damos liberdade nesse lugar. Te damos liberdade, Espírito. O Senhor tem total controle da liturgia dessa noite, tudo que vai acontecer. Nós clamamos para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa noite. Senhor, oramos para que o Senhor nos faça nessa noite mais sensíveis à Sua presença. Mais sensíveis à Sua presença. Espírito Santo, sabemos que muitas vezes a nossa mente não quer permanecer diante de Ti. Por isso nós clamamos nessa noite, amado Espírito, convença-nos, convença os nossos pensamentos, convença o nosso coração em permanecer diante de Ti. Senhor, porque se uma vez fomos tocados, isso já nos basta. Um dia diante de Ti é melhor do que 1000 dias em outro lugar. E por isso que nós clamamos como igreja, nos faça hoje sensíveis. Sensíveis ao Seu mover, sensíveis aos dons, sensíveis ao Seu desejo, sensível àquilo que o Senhor está comunicando. Por isso, Espírito, habite agora os nossos olhos, habite os nossos ouvidos. Nós oramos para que o Senhor retire todas as escamas dos olhos, todos os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, cale todas as outras vozes que querem guerrear contra a Sua nessa noite. Nós submetemos a Sua doce e poderosa vontade. Por isso nos rendemos a Ti. Estamos hoje totalmente abertos, totalmente sem barreiras, sem defesas, rendidos a Ti. Espírito Santo, venha render alguns corações que ainda não estão rendidos. Venha nos render, Senhor. Nós queremos ouvir e ver o que o Senhor deseja fazer nessa noite. Por isso nos renda, Senhor. Nos renda, Senhor. Essa é a nossa oração nesse instante. Esse é o nosso desejo nesse instante. Seja glorificado, que o Senhor seja glorificado. Entronizamos o Seu nome nessa noite. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Convido você então a sentar nesse instante. Glória a Deus. Hoje nós temos um culto um pouco diferente. Até vou pedir, se possível, não acender todas as luzes. Pode deixar a luz mais baixa hoje. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que a chuva não venceu você. Que bom que você está aqui. Eu creio que o Senhor trouxe-nos nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não veio a esse culto simplesmente por estar, mas por um propósito divino. Amém? Você acredita nisso? Amém? Eu creio muito nisso. E hoje então nós temos uma jornada para partilharmos a respeito daquilo de arrependimento. Creio que nós talvez vamos trocar o microfone, não sei. Posso pegar o do lado? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ó, até a minha voz está mais poderosa. Queridos, nós como comunidade completamos 5 anos neste janeiro e nós temos o hábito de vivermos o calendário litúrgico em algumas partes do calendário litúrgico. Se você não conhece, o calendário litúrgico nada mais é do que o calendário da igreja, a igreja cristã, não somente no contexto apostólico, católico apostólico romano, mas também em contextos reformados. Nós observamos a observância do calendário litúrgico.
E como nós fazemos todos os anos, nós partilhamos alguns momentos. Vivemos, por exemplo, dezembro, o Advento, a época do Natal. E estamos hoje abrindo, então, o período chamado Quaresma. E hoje tendo como culto de arrependimento, mas tendo como talvez temática realmente o culto de cinzas. E antes de entrarmos na palavra, eu quero contextualizar a vocês isso, né? A quarta-feira de cinzas, ela é um marco da Quaresma, que é realmente um tempo de exame, é um tempo de olhar para realmente quem somos. Então não é uma celebração festiva, mas é realmente um tempo de convocação. Quaresma é realmente um tempo de convocação. Não é somente celebrar, mas é observância. A igreja, então, ela vive neste calendário, e em específico hoje, quarta-feira de cinzas, nós relembramos que somos pó. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, diz: tu és pó, e ao pó tornará ou retornará, ou seja, nós somos pó. Mas não simplesmente com o intuito de uma ameaça, ou seja, nós não somos nada, não é isso. Mas a grande ideia da quarta-feira de cinzas é um despertar. E um despertar para que nós venhamos a entender que realmente nós somos pó ao olharmos para um túmulo, por exemplo. Ao olhar para um túmulo, nós vemos que ali só existe agora o pó. Não há mais vida. Só que não somente isso. As cinzas não falam a respeito somente do pó que talvez um dia nos tornaremos, mas do pó que somos hoje. As cinzas, elas apontam para que nós realmente temos uma condição muito frágil, que somos sustentados por um sopro. E este sopro nós não controlamos, que é a vida. Logo, quando nós pensamos nessa quarta-feira do arrependimento, nós temos que pensar em uma ilusão que de alguma forma construímos de autonomia. Ou seja, que conseguimos, de alguma forma, colocar um tempo a mais na vida ou não. Ou que controlamos, de alguma forma, a nossa existência. Mas nesse tempo nós somos levados à realidade da criatura, de que a vida não é nossa, e que a vida não é posse, mas que a vida é dom. Nós temos um dom. Logo hoje iniciamos a Quaresma, e o convite da Quaresma é que nós venhamos a modificar de alguma forma a nossa existência, e não simplesmente com a ideia de machucar, mas com a ideia de criar espaço. Logo, você é levado na Quaresma a pensar sobre o seu coração, a reconhecer o pecado sem justificar o pecado, a reduzir o ruído que nos distrai da voz de Deus, a renunciar àquilo que nos domina mais do que deveria. Logo, Quaresma é espaço. Espaço que abrimos em meio aos nossos dias, em meio aos nossos hábitos. E quando criamos espaço, criamos também silêncio. E quando criamos silêncio, nós conseguimos ouvir Deus. De forma poética, então, ao abrir mão de algum alimento, de algum entretenimento, de algum hábito, estamos criando silêncio interior para ouvir novamente a voz de Deus. A Quaresma, portanto, é um retorno, um realinhamento, um tempo de confrontar o que está desordenado. Se a cinza nos lembra que somos pó, a Quaresma nos ensina a depender do sopro. Então, nesses próximos 40 dias, o convite é nós fazermos algum certo tipo de renúncia. Essa renúncia pode ser de N possibilidades. Talvez um jejum de um alimento, ou um jejum diário. Talvez o deixar a prática de certos tipos de hobby. Mas algo que realmente possa fazer você sofrer diariamente, para que possamos lembrar o caminho até a cruz. Daqui a 40 dias nós estaremos celebrando a Páscoa, ou seja, o sofrimento do Cristo, do unigênito do Pai que veio a favor de nós. Logo, o calendário litúrgico, ele não é simplesmente algo que nós devemos observar, mas é algo que nós precisamos viver. E o espírito da Quaresma é o espírito de rendição. É o espírito de sempre lembrar que aquele Cristo que um dia foi entregue no madeiro por mim e por você, ele fez aquilo sofrendo por amor. Amém? Então, que possamos desenvolver isso. E hoje, tendo como temática, realmente, um tema muito profundo e muito difícil.
E realmente hoje eu não desejaria pregar nessa noite, porque é realmente um tema muito complexo chamado arrependimento. O título do sermão dessa noite é o grande imperativo. Pense outra vez. Eu convido você a abrir as escrituras em Atos, capítulo de número 3. Leremos do verso 12 a 19. Glória a Jesus. Atos, capítulo de número 3, verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de nossos antepassados e glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo, vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, em nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Verso 19. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Amém e amém. Eu convido você mais uma vez a fechar os olhos, nós vamos orar mais um instante. Senhor Jesus, nós, como declaramos há pouco, nos rendemos. Rendemos graças pela mensagem, rendemos graças pela palavra, rendemos graças pelo seu Espírito. Nós te louvamos acima de todas as coisas e de tudo aquilo que de alguma forma pode tentar roubar o Senhor de nós. Oramos para que o Senhor possa realmente ferir os nossos corações, gerando na sua igreja, gerando em nós arrependimento necessário para que possamos cumprir o ID, para que possamos seguir o Cristo. Assim nós nos despimos de qualquer tipo de preconceito, preconcepção e derramamos diante de Ti tudo o que somos e temos para que o Senhor cresça em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em meio a um tempo de muitas dúvidas, de muita confusão. Muitas vezes até mesmo dentro da própria igreja, às vezes dentro do nosso próprio coração. Nós vamos observar em nosso tempo uma busca frenética por novidade. As pessoas correm atrás de métodos, as pessoas correm atrás de experiências emocionais passageiras. As pessoas correm por uma solução rápida para de alguma forma tentar corrigir o seu coração quebrado. Mas a pergunta que nós iniciamos o sermão dessa noite, talvez seja uma pergunta que venha doer muito o seu coração, afinal tem doído muito no meu. A pergunta é possível ser salvo e ser infeliz? É possível ser salvo e ser infeliz? É uma pergunta realmente muito profunda. Talvez você pensou sim ou não, ou sim e não. Sempre aqueles que usam o sim e não estão fugindo de uma resposta direta. Mas a grande realidade é que nós estamos em um meio ou em um tempo no qual vivemos uma infelicidade em meio a uma vida que é eterna.
estamos infelizes mesmo tendo tudo. E isso realmente deve nos fazer refletir, afinal, nós não estamos aqui nessa noite para dar uma opinião sociológica, antropológica, filosófica para vocês simplesmente, mas de alguma forma refletir a respeito do que a própria palavra diz. Se somos salvos, se conhecemos a salvação, porque continuamos infelizes. Logo, eu gostaria novamente de nós relermos o versículo de número 19, do capítulo 3. E talvez no sermão dessa noite ele seja o versículo chave, o epicentro a respeito de arrependimento. A palavra diz assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Irmãos, se você ler Atos capítulo 3, você vai observar algo incrível. Pedro e João vão e sobem até o templo para orar. Esses dois grandes apóstolos estão indo orar. Nós estamos no início da igreja, alguns chamam de igreja primitiva. E neste contexto eles estão indo orar, eles passam por aquele famoso portal Formosa. E nisso eles se deparam com um paralítico, um aleijado, um coxo. E que, segundo as Escrituras, este homem está nessa situação desde seu nascimento. Há mais de 40 anos ele se encontra nesse contexto. Um homem coxo, contemporâneo a João, a Pedro, significava alguém que não tinha como se sustentar, ou seja, a forma dele conseguir sustentar a sua casa ou a sua vida era realmente através de esmolas. Ele era conhecido. A palavra nos conta, capítulo 3, que este homem, então, pede esmola a Pedro e João, e o que acontece é interessante. Pedro e João não têm dinheiro. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Há 3 anos e meio, basicamente, eles não têm um rendimento, eles estão seguindo Jesus. Eles agora estão iniciando a era da igreja, a era do Espírito. E logo este homem pede dinheiro, eles não têm dinheiro. E aí você lembra aquele grande, talvez, grande fala, grande expressão de Pedro: eu não tenho nada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Naquele exato momento, aquele coxo de nascença, que há 40 anos possivelmente mendigava, uma vida de mendicância, ele agora anda. E não tem como, segundo as Escrituras, falar que esse homem era um outro homem, porque todos conheciam ele, porque ele ficava no mesmo lugar, talvez no mesmo horário, pedindo esmola. Algo acontece de extraordinário, esse homem anda, esse homem levanta, esse homem pula, esse homem grita possivelmente. É interessante demais isso. Só que o que realmente Pedro, cheio do Espírito, faz após a sua fala, é talvez o que é mais extraordinário ainda. Porque imagine a cena, uma multidão está vendo você orar por alguém, ou simplesmente comunicar algo a alguém, e esse alguém agora é curado. Pedro e João poderiam utilizar isso para formar, talvez, sei lá, um super grupo de pessoas que o vissem, que os enxergassem como curandeiros, como deuses, como milagreiros. Só que o interessante, isso é extraordinário, e aí está a diferença entre o entretenimento religioso e a pregação do evangelho, é que Pedro e João não utilizam do milagre para sua autopromoção. Então lemos no capítulo 3, a partir do verso 12, algo extraordinário. Ele fala: ei, quem fez isso? Por que vocês estão aí tão, de alguma forma, alvoroçados? Por que vocês estão, de alguma forma, com medo ou até mesmo receosos? Ei, não fomos nós. Não foi a minha piedade. Não foi o meu dom. Não foi a minha vida de oração. Não foi entregar tudo o que tem e seguir Jesus. Mas o que fez este homem andar foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pedro, então, aponta para Deus. E olha que interessante. Após ele apontar para Deus, este mesmo Pedro começa, então, a exortar o povo a respeito de seus pecados. Ele começa a dizer, então, no verso de número 19, arrependam-se. Queridos,
Nessa noite, eu quero que nós venhamos a nos concentrar, primeiramente, nessa palavra, arrependimento. Porque eu não sei você, mas o primeiro pregador do Novo Testamento, chamado João Batista, ele pregava a respeito de arrependimento. O segundo pregador do Novo Testamento, chamado Jesus, ele pregava sobre arrependimento. E Pedro, no capítulo 3 de Atos, no início da era da igreja, ele prega a respeito de arrependimento. Logo, nós precisamos entender que não existe cristianismo sem arrependimento, ou seja, não existe salvação sem uma mudança radical de vida. O arrependimento não é um passo em meio ao cristianismo, mas o primeiro passo para acessarmos a Cristo. Se nós não somos um povo que se arrepende, nós não somos o povo deste Deus que tanto dizemos amar. E então, nós observamos movimentos globais a respeito de arrependimento, e eu nunca serei contrário a um movimento onde leva as pessoas à reflexão. Nunca. Se você está pensando a respeito de uma reflexão interior sobre talvez realmente se arrepender como brasileiro, eu acho algo muito interessante. Mas a pergunta que lhe faço é: o que é arrependimento? Segundo as Escrituras. O que Pedro está querendo dizer, o que João Batista está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer quando fala que nós devemos nos arrepender? O significado no contexto aqui de Atos é que arrepender-se não é chorar, arrepender-se não é um remorso passageiro, arrepender-se não é simplesmente uma palavra vazia, mas no grego a palavra utilizada por Pedro é metanoia. E por muitas das vezes nós lemos o termo metanoia como uma mudança de sentido, como uma mudança de mente, e de fato essas coisas não estão erradas. Mas eu gosto muito de uma perspectiva na qual eles afirmam que metanoia significa pensar novamente. Porque realmente só é possível nós mudarmos a nossa jornada se nós pensarmos novamente. Pensarmos mais uma vez. Se nós não pensarmos, como fala lá o Jones, nós não teremos como realmente nos arrependermos. É como se nós estivéssemos em uma jornada no qual nós temos uma bifurcação. Nós podemos ir para a direita ou para a esquerda, nós precisamos pensar. E por muitas das vezes nós tomamos decisões pelo nosso próprio coração, então trilhamos uma jornada, às vezes anos, meses, décadas, trilhando uma jornada totalmente guiada pelos nossos corações. E por muitas das vezes parece que o Senhor grita, parece que o Senhor nos influencia através da igreja, através de irmãos, através de tantas coisas, mas nós continuamos. Porque, de alguma forma, nós achamos com o nosso coração obstinado que estamos no caminho certo, porque nós não paramos para pensar. Logo, o que Pedro está dizendo aqui é a respeito do pensar novamente. Isso é possível arrepender aquele que se percebeu errado. Logo, podemos também conectar com aquilo que chamamos de teologia deuteronomista. Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 30, verso 2, diz assim: se você e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecer de todo o coração, de toda a alma, conforme eu ordeno hoje, então o Senhor, seu Deus, mudará a sua sorte e terá misericórdia de vocês. Ele os reunirá de todas as nações por onde estiverem espalhados. A conexão é que arrependimento nas Escrituras aponta para pensar novamente para andarmos com Deus. Em todo o contexto de perdão no Antigo Testamento e do Novo, é um convite para andarmos com Deus. Israel está perdida, Israel está distante do Senhor. Se arrependam, porque eu perdoo vocês. E aí está a beleza, talvez, da etimologia da palavra perdão. Porque quando pensamos perdão não é simplesmente eu perdoo e agora eu não quero mais caminhar com você. Isso não existe, querido. Já falei isso em algum culto. Perdão é propor um novo caminho. Propor uma nova jornada é, de alguma forma, continuar. Logo, aquela grande expressão, eu amo, eu perdoo, mas não caminho, significa que você não perdoou. E se você não perdoou, você continua no pecado.
Porque o perdão de Deus fala a respeito de caminhar. Eu perdoo o povo, logo vocês podem novamente caminhar comigo. Eu desejo que vocês caminhem comigo. E para que vocês caminhem comigo, vocês precisam se arrepender de seus maus caminhos. Em Deuteronômio 6 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, porque somente aqueles que se arrependem conseguem então amar com tudo que são e com tudo que têm. Logo, irmãos, nós entendemos que o arrependimento nas Escrituras é um retorno ao amor exclusivo que já recebemos. E que precisamos voltar e voltar a este amor. Mas para que possamos voltar a este amor é necessário perceber o quão pecadores ou quão distantes estamos dele. Logo, o Evangelho não é uma anestesia. Muitos pensam que religião serve para nos fazer sentir bem. Queridos, se você vai em algum atendimento da saúde, talvez você vai em um hospital com dor. O médico ele fez realmente uma aliança, uma declaração de que ele precisa salvar a vida. Ele fará tudo o que é possível. Só que ele faz aquilo pensando no seu bem-estar e muitas vezes por conta de uma questão monetária. Se você vai em um psicólogo, e não estou indo contra os psicólogos, vá em psicólogos. Ajudaria muito o gabinete pastoral se todo mundo fizesse terapia. Mas o psicólogo, ele está te ouvindo e ele quer que você se sinta bem. Essa é a função dele, porque você é um cliente dele. Ele não está preocupado com a sua salvação, ele está preocupado com o seu bem-estar. O problema é que nós estamos colocando o Evangelho como a ferramenta para o bem-estar. O Evangelho não promete o bem-estar terreno. O Evangelho promete uma vida eterna. E por isso que eu volto à primeira questão dessa noite. Se somos salvos, se conhecemos a salvação, por que continuamos infelizes? Por que continuamos com dúvidas? Por que nunca estamos satisfeitos? Por que continuamos chorando por coisas que não precisamos e se preocupando com pessoas que não se importam? O mundo, ele está hoje como está, porque as pessoas não pensam mais. Porque se você parasse para pensar, ou pensasse uma outra vez, eu tenho certeza que o mundo seria um mundo muito melhor. Se houvesse uma metanoia, uma mudança de sentido, um pensar outra vez, eu tenho certeza que nós não estaríamos em meio a uma sociedade que está repleta de vícios, repleta de hábitos ruins. Talvez sejamos a geração mais conectada e talvez mais viciada, mais controlável. Percebeu como nós replicamos coisas que às vezes nem sabemos de onde vêm? Jargões, roupas, falas. Porque nós estamos sendo o tempo todo manipulados pela cultura que às vezes dizemos ser boa, mas não pensamos é boa? O que estamos bebendo, o que estamos lendo, o que está nos influenciando, quem estamos nos tornando? A vida que você tem hoje, pense mais uma vez, é a vida que o Senhor sonhou para você? Pedro vai dizer que a multidão, ela deveria se arrepender porque estava em um contexto de ignorância. Pedro vai dizer que estes que negaram e mataram Jesus, fizeram isso porque foram ignorantes. Fizeram isso porque de alguma forma foram levados como gado. Pedro propõe um arrependimento, não somente por conta de concepções, mas de atos. E eu trago isso porque, queridos, o povo de Israel, ao matar Jesus, mataram Jesus em nome de Deus. Eu quero que você grave isso no seu coração. Os judeus mataram Jesus em nome de Deus, porque Jesus, em seu contexto, era visto por muitos judeus como um pseudo-cristo, um falso Cristo. Eles não perceberam, eles não
perceberam o quão grandioso e maravilhoso era esse Cristo. Então eles matam Cristo, o Sinédrio se junta, há toda uma junção de política, toda uma junção de poder. Cristo então é trocado e no seu lugar é solto um assassino e ele é levado ao madeiro porque ele estava sendo morto em nome de Deus. Porque este Cristo é mentiroso, este Cristo deve ser ouvido, este Cristo deve ser morto, um outro Cristo virá. Eles estavam com a consciência limpa de ver Jesus na cruz. Eles estavam com a consciência limpa, mais um herege está morrendo, mais um mentiroso está morrendo, que bom, e que bom que está morrendo nu, que bom que a sua mãe está vendo a sua nudez, que bom que ele foi abandonado, que bom que ele foi injuriado, que bom que ele sofreu. Em nome do Deus de Abraão, esse Jesus deveria morrer. Pedro, portanto, diz, vocês não entenderam que este que vocês mataram por ignorância é o Filho de Deus, aquele que deveria vir, aquele que veio. Ele morreu em favor dos nossos pecados, ele suportou tudo por amor a nós. E estes que vocês mataram, mataram por ignorância, mas agora vocês sabem que ele não é mais um mentiroso, porque a declaração do nome de Jesus, um coxo anda. A multidão ficou totalmente alvoroçada com o milagre. Mas Pedro diz, não adianta você aplaudir o milagre. Não adianta você agradecer pela bênção, senão você se arrepender dos seus maus caminhos. Temos, portanto, que entender que talvez a Bíblia, ela está nos dizendo que nós precisamos repensar ou pensar outra vez em várias áreas da vida. Eu te pergunto, qual é a área que você precisa repensar hoje? É no seu casamento que você precisa repensar? São os seus negócios que você precisa repensar? É no seu relacionamento familiar, amizade? São nas suas finanças? É a forma como você trata o outro? É a forma como você é rude? É a forma como você talvez não é rude, não fala a verdade às vezes? Quem é você ou em qual área hoje você precisa repensar? Porque Pedro, de alguma forma, ele nos aponta a respeito de talvez 3 áreas. E aqui eu quero trazer 3 áreas que nós precisamos repensar. Acerca de quem somos e acerca daquilo que devemos ser. Primeira área é a respeito de Deus. O convite é pensar outra vez sobre Deus. Queridos, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Lloyd Jones vai dizer que o Deus moderno, no seu contexto, não é pai, ele é um avô. Porque eu tenho um filho, e o meu filho tem os avós. E os avós deixam ele fazer tudo. Tudo. Vamos almoçar, Pedro. Eu quero no colo do vovô. Colo do vovô. Lloyd Jones, de forma muito simples, vai dizer que nós tratamos Deus como um avô, que não se preocupa em disciplinar, que não se preocupa em ajustar, que só quer amar. Um Deus que talvez não fala sobre o inferno, um Deus que não fale sobre salvação, um Deus que não fale sobre ajuste, um Deus que, de alguma forma, é um Deus que nós queremos, mas este não é o Deus das Escrituras. Este não é o Deus que a multidão está seguindo, estavam esperando ainda um outro Messias. Estavam ainda esperando, preste atenção nisso, num líder que teria fortuna e poder militar. Um líder que traria modificações socioeconômicas. Esperando eles e não observando as Escrituras, esse servo sofredor que deveria vir. Construíram um Deus, e nós, como cristãos do século 21, continuamos a construir. Então, qual Deus nós acreditamos ou cremos? Arrepender-se é submeter suas ideias sobre Deus e a revelação das Escrituras. É reconhecer que Ele é santo, que Ele é rico, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é o Deus das Escrituras, que Ele é o Deus que se revela em Cristo Jesus, que Ele é um Deus que nos quer por completo. Nós precisamos pensar Deus novamente nessa noite. O segundo pensar, que talvez podemos tirar do contexto
de Atos 3 é a respeito do pensar sobre nós. Sabe, talvez nós temos essa mentirosa leitura sobre nós. Eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos. Eu falo mal só de alguns. Mas esquecemos que a grande realidade é que este Deus que nos amou primeiro é um Deus que nos leva a perceber que precisamos negar tudo o que somos e temos para que possamos ter tudo que é Ele. Se nós não pensarmos outra vez sobre nós teremos talvez a grande realidade de um cristianismo modificado, mas não o real. Pedro vai dizer à multidão: vocês acham que estavam fazendo serviço a Deus em nome de Jesus, mas vocês mataram o próprio príncipe da vida? A pergunta é, será que nós nessa noite estamos servindo a esse Jesus? Ou será que nós hoje continuamos a viver por nós mesmos, para nós mesmos? Você está satisfeito consigo mesmo quando você faz um balanço da sua vida, do seu coração, dos seus pensamentos secretos? O que você vê? Você está pronto para a morte? Se hoje foi o seu dia, e Deus queira que não seja, você está pronto? Você é feliz? O arrependimento exige que venhamos a abandonar nossa própria justiça. Exige que venhamos a olhar para dentro e venhamos a dizer: eu estava errado, eu sou falho, eu falhei, não há bem algum em mim. E quando essa expressão é proferida pelas nossas bocas, logo então nós conhecemos o fim da arrogância. E o fim da arrogância é o colapso do orgulho humano, onde precisamos mais uma vez pensar realmente quem coordena nossas vidas e os nossos feitos. Nós precisamos pensar outra vez sobre Deus. Nós precisamos pensar outra vez sobre nós. E nós precisamos pensar outra vez sobre Cristo. O mundo tenta de todas as formas diminuir Jesus. Que ele é um grande mestre moral, que ele foi um revolucionário político, que ele foi um pacifista, que ele foi um exemplo de amor. Mas eles ignoram a cruz. Eles ignoram o sacrifício. Eles ignoram a ressurreição. Pedro vai dizer à multidão: aqueles que vocês rejeitaram, Deus o ressuscitou. Ou seja, aquele carpinteiro de Nazaré não era um homem, era o Filho de Deus. A cruz não foi um acidente, ela é uma tragédia de um mártir. Foi uma transação divina. Deus estava lá lançando sobre Cristo toda a iniquidade, todos os nossos pecados, todos os nossos maus caminhos. E Ele suportando tudo por amor a nós. Quando nós, portanto, entendemos que este Cristo, Ele não é somente uma história, uma filosofia, ou um estilo de vida, mas Ele é a vida. Nós conseguimos, então, de alguma forma, perceber o quanto a nossa vida está distante da vida que Ele nos deu. Nós precisamos pensar outra vez a respeito dele. Pedro vai dizer: arrependam-se. E isso é extraordinário. Porque o texto vai dizer que nós precisamos plenamente nos arrepender para depois nos convertermos. Logo, queridos, você não precisa de uma boa exposição intelectual sobre as Escrituras ou uma boa apologésia do Evangelho. O que você precisa é de arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus pensamentos, do quanto egoísta você é, do quanto individualista você é, do quanto mentiroso você é. E eu sou. Porque se nós não nos arrependermos, é impossível a conversão. E por isso, queridos, preste atenção, eu quero desconstruir algo que talvez vai chocar você, mas se você um dia aceitou Jesus, e alguém diz assim, primeiro você aceita, depois você se arrepende, isso não foi bíblico. Porque é impossível conversão
passo para o arrependimento é a mudança da mente. Logo, eu preciso me arrepender. Não é eu vou pensar, eu vou fazer, não, eu me arrependo, eu sou um mentiroso, eu sou um lascivo, eu sou um ególatra, eu preciso me arrepender para que então eu me converto. Por isso que talvez muitos de nós, que talvez estão vindo hoje, que vão ouvir depois esse sermão, ainda não se encontram no estágio de conversão. Anos na igreja, anos servindo, anos fazendo, anos ouvindo, mas sem nenhuma lágrima, sem nenhum arrependimento. Se o arrependimento é a mudança da mente, a conversão é a mudança da vontade e da direção da vida. Se eu estou caminhando para um lugar, eu me arrependo dos meus erros, eu consigo então convergir para um outro caminho. E isso só é possível se observamos o quanto pequenos somos. Quando você realmente percebe quem é Deus e quem é você, isso desce da cabeça para o coração, você começa a sentir o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Você olha para o seu pecado e não sente apenas medo da punição do inferno, mas você sente vergonha. E talvez você diz, como pude ofender um Deus de tanto amor? Como pude ser tão cego? Temos então um coração quebrantado. A graça de Deus, segundo o que Paulo diz a Tito, nos ensina a negar a impiedade e as paixões mundanas. Você não pode dizer que se arrependeu se continua amando o que Deus odeia. Logo, você não pode dizer que é cristão se ainda vive para os prazeres deste mundo, vivendo como se Deus não existisse. A conversão é como no livro do Peregrino, se alguém já leu, é maravilhoso. Diz que quando ele se percebe, quando o cristão se percebe que vive na cidade da destruição, ele ouve a voz de Deus. E o que ele faz quando ouve a voz de Deus na cidade da destruição? Ele corre. Ele tapa os ouvidos para os apelos do mundo e corre em direção à vida. Ele dá as costas ao mundo. Isso significa que seremos perfeitos instantaneamente? Claro que não. Mas significa que a direção da nossa vida mudou. Significa que agora odiamos o pecado que antes amávamos. Significa que agora queremos viver a justa e piedosa vida que Ele nos deu. E nós precisamos nisso com urgência. Observamos que Pedro, na porção que lemos, ele vai falar essa advertência de que nós precisamos nos arrepender e nos voltar a Deus, para então que os nossos pecados sejam apagados. A palavra apagado aqui é maravilhosa, ela significa limpar completamente, como se passe uma esponja sobre a escrita, fazendo-a desaparecer sem deixar vestígios. Deus promete não apenas perdoar, mas remover a culpa, lançando seus pecados no fundo do mar. Ele prometeu e Ele pagou por todos os nossos erros. Ele prometeu um tempo de refrigério. Ele prometeu uma vida em sua presença. E Ele nos prometeu uma vida salvífica que nos faz plenamente felizes. Concluindo, o mundo ele não pode nos dar refrigério. O mundo ele só oferece ressaca. O pecado promete prazer, mas entrega vazio. Cristo promete uma paz e uma consciência limpa. Ele promete a presença do Espírito habitando em nós, nos dando vida e alegria de verdade. Se somos salvos, porque somos infelizes? A resposta é porque talvez ainda não o contemplamos.
Porque se nós o contemplamos, todos os outros amores morrem. Todos os outros desejos perdem sentido. E nós nos arrependemos. O convite é você não sair daqui com a mesma mentalidade que entrou, com os mesmos preceitos. O convite é deixar que a palavra de Deus quebre as defesas que talvez existam em você, e por isso que eu orei tanto sobre defesas no começo deste culto. Arrepender e convergir é receber a graça de Deus, o perdão total e viver essa nova vida. Nós temos uma nova vida para viver. Nós temos uma nova perspectiva. Nós temos uma vida que, segundo as Escrituras, é uma vida rica. Mas nós não estamos conseguindo vivê-la, não por falta de conteúdo somente, mas por falta de arrependimento. Por isso o convite dessa noite é o arrependimento. Eu não sei o que você precisa hoje pensar outra vez. Ninguém neste lugar poderia afirmar que é perfeito e pleno. Ninguém. Todos nós temos algo para pensar outra vez, mas preste atenção. Talvez a sua falta de fé, a sua falta de hábito de leitura das Escrituras e oração não vem porque você é alguém desregrado. Vem porque você ainda é muito altivo e ainda não se arrependeu. Pare de colocar a culpa na sua agenda e comece a colocar a culpa no seu coração. Esse é o convite dessa noite. Eu convido você, se assim você pode, a ficar em pé. Queria convidar o louvor, se assim o pode, assim o faça. A minha oração nesse dia é para que o Espírito possa falar ao seu coração. Nós temos a equipe da sala de oração e eles estão habilitados, aptos a orar por você. Mas em primeiro momento o convite é o arrependimento. Eu tenho certeza que você não veio a este culto simplesmente por vir, mas você veio por um motivo. Por isso eu queria convidar você nesse instante a algo muito simples. Mas quem sabe há tempo você não o faz. Quer se arrepender? Nas Escrituras, a demonstração física de arrependimento é colocar a sua face, a sua cabeça no chão. Você é convidado a fazer o que você quiser. Se você quiser se ajoelhar agora, você é livre para se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, se você quiser deitar, a igreja é a casa do Senhor, é a sua casa. Mas eu quero convidar a nossa igreja nessa noite a orar nessa noite. Então o convite não é você ouvir a minha voz e conduzir a sua oração. Eu vou iniciar essa oração. O restante é com o Espírito Santo e com você dentro aí do seu coração. Amado Espírito, Pai, que palavra dura nessa noite, afiada. Mas nós queremos te amar mais, Senhor. O Senhor tem tantos sonhos. O Senhor já entregou tantos dons a nós. O Senhor nos retirou de um lamaçal de pecados. Ah, como estávamos perdidos até o bom pastor chegar até nós. Uma vida sem sentido, uma vida vazia. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por ir até nós, mesmo, quem sabe, nós sendo essa ovelha perdida.
que insistentemente desejava ainda mais se perder. O Senhor não desistiu de nós. E por isso que nós, nessa noite, queremos declarar que nós não iremos também desistir do Senhor. Senhor, nós não iremos desistir das palavras que recebemos. Nós não iremos desistir dos sonhos que o Senhor nos deu. Senhor, nós não iremos desistir de seguir o Cristo. E se o Senhor nos tirar tudo neste mundo, retirar tudo neste mundo, nós permaneceremos fiéis diante de Ti. Por isso eu oro nessa noite para que o Espírito Santo ministre aos corações de cada um. Espírito, convence-nos. Mostra os nossos erros, nos faça pensar outra vez sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre os nossos negócios. E Senhor, encontre em nós nessa noite corações não mais quebrados, mas quebrantados. Corações totalmente rendidos e dispostos a receber do Senhor toda a instrução necessária. Por isso oramos. Senhor, faça brotar choro. Não um choro de remorso, não choro de medo, mas choro de amor, Senhor. Amor pela Sua presença, cativa os nossos corações, vence os nossos ídolos. Nós não queremos continuar a viver da mesma forma, Senhor. O Senhor não é parte da nossa existência, o Senhor é tudo. Cresça em nós, até que nada mais tenha valor senão o Senhor. Assim oramos, em Teu nome, Jesus. Convido você a orar, se arrependendo nessa noite. Invade-nos, Senhor, vem com Tua presença aqui,
Ó Espírito, quebrante o nosso coração, quebrante o nosso coração. Gere em nós um arrependimento genuíno. Nós só queremos a Ti. Nós só queremos a Ti. Todos os dias, todos os dias. Uma vida entregue a Ti. Uma vida diante de Ti, prostrada aos Seus pés. Nos encontre aqui mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, entregues a Ti. Mais uma vez, rendidos a Ti. Não queremos nada além de Ti, pois só precisamos de Ti. Você é tudo, Você é tudo. Encontre-nos mais uma vez diante de Ti, prostrados a Ti, com nosso coração quebrantado, precisando de Ti. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, todos os dias, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Voltamos para Ti mais uma vez, mais
Eu quero a ti, somente estar em ti. Eu quero a ti, somente a ti, todos os dias. Eu quero a ti, somente estar em ti. Eu não quero me acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti todos os meus dias. Eu não quero me acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Eu não quero me acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Eu não quero me acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Eu quero a ti, somente a ti. Eu quero a ti, somente estar em ti. Glória a Jesus. Agora que houve arrependimento, eu convido, se você sentir de orar por alguém, quero convidar nós a orarmos uns pelos outros nessa noite. Pessoal da sala de oração, que o Senhor use vocês para ministrar aos irmãos nessa noite. Glória a Jesus. Deus use vocês a ministrar com os corações. Amém. Aleluia. Pai, oramos pelos dons. Que os dons se manifestem agora, Senhor, em nosso meio. Senhor, palavra de sabedoria, de conhecimento. Oramos pelos dons, Senhor. Se houver arrependimento, agora há conversão, Senhor. Por isso, usa os nossos irmãos para comunicarem essa nova estação sobre alguns. Sim, Espírito, comunique. Quebre os medos e receios. Sim, Espírito, comunique. Se você não é da sala, quiser orar por alguém, fica à vontade também. Pode se mover em nome de Jesus. Espírito Santo, use a vida dos meus irmãos agora para comunicar, Senhor. Comunique, amado Espírito. Comunique novidades, Espírito Santo. Ajustes. Nos constranja, Senhor. Nos constranja, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito.
não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós, não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós, não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós, não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós. Faça sua obra em nós. Faça sua obra em nós. Não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós. Não nos deixe ficar como estamos. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós. Não nos deixe ficar como estamos. Faça sua obra em nós. Não nos deixe ficar como estamos.
eu quero a ti. Glória a Jesus. Amém. Queridos, nós temos que caminhar para o fim devido ao horário, mas quero deixar você estar ministrando, fique à vontade. Termine de ministrar, termine de orar. Mas eu preciso orar por alguns que estão com a mente anestesiada nessa noite. Meu Deus. Tenho a impressão que nós precisamos orar por esses. Talvez você está com a mente anestesiada, você não sente mais nada. Você não sente mais medo e nem mais alegria diante do Senhor. Os cultos para você são só ritos sem sentido. A oração para você se tornou uma conversa vazia. A leitura das Escrituras se tornaram uma leitura que não há proveito. Que nós precisamos orar sobre esses que têm essa mente anestesiada, amém? Não vou pedir para vir à frente para não expor ninguém, mas eu quero orar por esses. Caso você queira, depois nós estamos aqui, a liderança, eu e o pastor Kleber estamos aqui, a sala de oração. Mas eu quero orar por esses. Se você pode, vamos interceder juntos. Pai, nós sabemos que vivemos em um tempo onde a nossa mente é roubada por tantas coisas. Há uma guerra, Senhor, sendo travada em nossos corações dia após dia. Ideais de vida, preocupações financeiras, prazeres momentâneos, bem-estar emocional, até mesmo, Senhor, preocupações ministeriais. Senhor, mas nós queremos orar por esses que de alguma forma hoje se veem até mesmo com uma fé abalada, não conseguem mais sentir o seu toque, sentir o seu perdão, sentir este Deus que se achega até nós, que é Tu, ó Cristo. Por isso nós colocamos nossa comunidade em específico, os irmãos que estão aqui em específico. Pai, não permita-nos sermos cristãos anestesiados, que não sentem, que não correspondem, que não reagem a um Deus que toca e que cura, a um Deus que faz andar sobre as águas, a um Deus que faz o paralítico andar, a um Deus que cura o leproso. Nós cremos em um Deus que faz grandes coisas. Ele não fez grandes coisas, Ele faz grandes coisas. E é este Deus que nós clamamos. Retira a anestesia de nossa fé, retira a anestesia de nossa mente, retira a anestesia das nossas orações. Nós queremos Te encontrar porque o Senhor nos encontrou. Nós queremos Te amar porque o Senhor nos amou. Nós queremos pregar porque o Senhor nos salvou. Por isso oramos, Senhor, para que o Senhor retire toda a mente cativa ao espírito desse tempo. Em Teu nome oramos novidade de vida, metanoia, mudança de sentido, de mentalidade. Abra os nossos olhos. Senhor, oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver a Sua beleza, porque a Sua beleza é suficiente. Os Seus olhos de amor já são suficientes. Os Seus olhos de perdão já são suficientes, Senhor.
Retira-nos da inércia espiritual. Retira-nos da inércia espiritual. Retira-nos da justificativa para os pecados e omissões. E entrega sobre nós novidade de vida, Senhor. Novidade de vida, Senhor. Vamos cantar novamente. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Declare isso com verdade nessa noite. Preciso de ti em todos os meus dias. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti em todos os meus dias. Senhor, nós entregamos esse culto diante de ti. Nós entregamos esses próximos 40 dias, Senhor. Espírito Santo, não saia da nossa mente. Senhor, não saia da nossa mente. Que o Senhor seja o último pensamento ao deitar e também ao levantar. Nos faça apaixonados, Senhor. Mesmo que ao mundo seja loucura, nos faça novamente apaixonados. Que o Senhor nos conduza a Mosaico nesses 40 dias até o lembrete da Páscoa. E que possamos, em cada instante, buscar ser mais parecido contigo e lembrar todo o seu sofrer por amor a nós. Assim como João fala em sua primeira epístola, quão grande amor nós recebemos e o aceitamos como graça, como favor imerecido. Assim oramos, para que o Senhor abençoe todas as atividades da igreja, que o Senhor abençoe o culto de domingo e que possamos, Senhor, ter uma semana ainda repleta da sua doce e poderosa presença. Em teu nome oramos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês.